Yuki, Vingança na Neve foi publicado aqui em 2006 pela Conrad, vai fazer quase 20 anos, e né, nessa versão ela saiu em 6 volumes. Ela tem essas capas aqui muito loucas dessa versão da Conrad, que são como se fosse desenhos extraídos do mangá mesmo, com essa coloração forte e contrastante de fundo. E eu não sei se isso aqui tinha uma versão japonesa disso, porque eu não encontrei, ou se em 2006 deu uma louca no Japas e eles permitiram fazer isso, né? E eu acho essas capas aqui sensacionais, assim. Eu acho bem mais legais do que depois em 2021, acho que a Panini reeditou isso aqui com o título Lady Snowblood, né? Aí isso aqui eu acho que usa mesmo as ilustrações da última versão japonesa. E assim, eu acho isso aqui bem mais legal, bem mais representativa do próprio mangá, chamativo e tal. Mas provavelmente a Panini teve que usar essa versão aqui que aprovaram e tal. E esse é um mangá, ele é escrito pelo Kazuo Koike, né? O mesmo cara que escreveu o Lobo Solitário, saiu mais ou menos na mesma época. A versão original disso aqui, a primeira publicação foi em 1972, no Japão. Só o desenhista que é outro, esse Kazuo Kamimura. E assim, eu acabei comprando esse volume 4, que daí o da Panini saiu em mais páginas, né? Em 4 volumes ao invés de 6. E também esse número 4 estava em promoção na Amazon Prime, R$ 16 tal. Então ainda está muito barato esses daqui, mesmo eu acho, os outros números. Então assim, se você curte esse tipo de história, eu acho que, a menos que não ligue muito dessa capa aqui da Panini, vai ser a versão melhor. Porque, assim, essa primeira versão da Conrad, ela tem o principal problema dela é que ela é em papel jornal, né? Então, além de ser mais propenso a juntar marca de bolor, essas coisas, esses mangás de mais páginas em papel jornal, o miolo fica difícil de ler, porque essa parte ela sempre dá uma amassada quando você abre. E a versão em papel offset, né, dessa última aqui, não, você abre, tá certinho. Então, em termos de leitura, é meio que claro, essa versão vem com um marcador tal, essa versão da Panini. Embora assim, também tem um outro aspecto, que isso já vai mais do nosso lado mais tarja preta, assim, que é papel jornal. Ele é bem pior de guardar tal, mas ele dá aquele tom nostálgico de mangá clássico, que o offset, apesar de deixar o desenho muito mais visível, não tem aquele mesmo toque de mangá antigo que um papel jornal, mesmo branquinho, mesmo quando não está mais envelhecido assim, ele dá, né, aquela sensação que a tinta ela esparrama um pouquinho mais tal. Então tem um pouco isso também. Então aí vai um pouco pelo gosto. Como eu já tenho esse aqui da Conrad, talvez eu só compre esses da Panini, só achar os outros números em promoção. Porque realmente essas capas aqui são muito legais de apreciar. A história do mangá é como se fosse a versão feminina do Lobo Solitário, né? Uma mulher que ela vai em busca do pessoal que acabou matando os pais dele. Então tem uma história de vingança, né? Ela vai matando uma assassina de aluguel que vai juntando dinheiro para ir atrás, né? De quem matou os pais dela. E essa capa aqui, essas capas da Conde, eu acho que elas são mais coloridas assim, porque elas tentavam ir no estilo do Kill Bill. Tem uma história que esse é um mangá que inspirou o Kill Bill, tal. Então 2006 era bem mais próximo de quando o Kill Bill saiu. Mas fora o fato de ser mulher, outra diferença principal com o Lobo Solitário é a época, né? O Lobo Solitário acho que é 1600 e alguma coisa, e era o auge do sistema do shogunato no Japão, lá, quando tipo, o imperador não mandava nada. Quem mandava no país inteiro era o shogun, que era um chefão militar lá, que ele, no Lobo Solitário, ele tinha lá os Yasuo, que fazia o policiamento dele por todas as regiões do Japão, né? E tinha aquele sistema meio feudal, assim. Enquanto o imperador só ficava lá em Kyoto, não sendo nada, assim. E na metade do século XIX, isso aqui acho que se passa em 1880 alguma coisa, na metade do século XIX esse sistema japonês aí estava
já capenga tal. Estava com problema econômico e também teve muita mudança social, os comerciantes começaram a ter muito mais poder e teve a abertura forçada lá pelos americanos, que começou a ter muito mais influência externa, que deixou claro que o governo do shogunato não dava conta, né? Aí veio a restauração Meiji, que é quando eles derrubaram o shogunato e o poder real voltou para o imperador Meiji. Acho que isso foi em 1860 e alguma coisa. Só que se passa uns 20 anos depois dessa restauração Meiji. E aí o Japão, eu acho que ele deu sorte, que ele pegou esse imperador bom aí, o Meiji, né? E eles já se tocaram logo que eles estavam lascados, eles estavam muito atrasados com relação ao mundo e começaram a importar um monte de coisas militares, tecnologia principalmente do Ocidente e tal. Então esse mangá ele vai ser assim, essa sociedade que está assim literalmente misturada com coisas bem antigas que lembra o Lobo Solitário e situações mais urbanas, mais modernas com influência ocidental chegando. Aí, outra coisa que pega, como é uma assassina mulher, as histórias também acabam sendo muito mais voltadas para sacanagem, para sexo, prostituição, coisas que a Yuki vai usar, assim, a habilidade dela para assim, seduzir os assassinos ou se disfarçar de prostituta, criar situações desse tipo para cumprir as missões dela. Então você tem essa outra grande diferença também. Por exemplo, essa primeira história aqui, tá esse cara aqui contratando a Yuki, né? E ele tá falando, pô, eu tomo conta aqui de uns puteiros aqui de uma região e tá vindo um outro cara aqui criando uns barquinhos de puteiro para competir comigo, tá acabando com o meu negócio e eu preciso contratar você e tal, né? Aí ele até pede assim para fazer uns testes tal para ver se ela é realmente assassina. Ela tira os grampos do cabelo, que ela também esconde a espada no guarda-chuva tal. Ela usa esses apetrechos femininos para esconder as armas dela, né? E aí lança assim esses dardos tal. Outra coisa que vai ter nesse mangá às vezes mais nota ainda de rodapé do que o Lobo Solitário, porque você tem uma sociedade mais complexa ainda do que na época do Lobo, porque justamente tem essa mistura, né, de tradições antigas, urbanismo e coisas modernas chegando, tal. Aqui vai ter uma nota falando quanto custava contratar ela. Eu acho que estava, não sei se o erro está no original ou numa das traduções, tá um valor meio exagerado, porque ela cobrava 1.000 ienes, aqui daria um valor de milhões de dólares, assim. Na verdade, pelo que eu pesquisei lá pelo chat GPT, na época, no século XIX, os ienes lá, que começou, né, justamente com essa restauração Meiji, estava meio atrelado, um pro dólar e tal. Então, corrigindo os 1.000 ienes desse 1.800 e bolinha, até hoje daria uns 30, 35 mil dólares, que é um valor mais realista, assim, para contratar, né, ela como assassina. Então aqui nessa primeira missão ela vai ter que ir lá invadir o cara que comanda lá os puteiros que estão competindo para conseguir matar o cara. Só que ela tem que ir na maciota, porque nessa época muita gente já começa a ter revólver, arma de fogo e tal, né? E aí o cara avisa, ó, o cara tá sempre escoltado pro pessoal armado, não é igual na época do Lobo Solitário, que você jogava uma espada e boa, né? Se você for atacar alguém puxa uma arma e te mata instantaneamente. Então ela se finge que vai lá como se fosse uma mulher estranha que vai jogar tal, e de propósito deixa ser apanhada que estava trapaceando nos jogos do dado, lá usavam os dados marcados assim. Os caras capturam ela, leva lá para fora para matar tal, né? Só que antes disso a mulher vai querer abusar dela, não sei o que, e aí ela aproveita essa situação que tá todo mundo distraído. Também ela usa muito disso, e quando ela tira a roupa todo mundo fica meio tal, que gostosa, não sei o que, e dá aquela fica meio travado tal, e aproveita a situação para ir lá e já executar o pessoal que está em volta, mas principalmente para quem ela foi contratada tal. Essa é a primeira história. A segunda história também é bem parecida. Ela também precisa matar um cara lá que está
num puteiro rival, só que antes disso ela sobe aqui nos primeiros prédios altos de Tóquio daquela época, assim, para observar, né, como que é aquele lugar que ela vai invadir, porque é como se fosse não é bem uma favela, né, mas é um labirinto de casas lá que ela precisava saber como que ela navegava por essa situação. E aí o engraçado desse daqui é que o cara fala, olha, te pago 1.000 ienes e você tem um bônus, uma side quest aí, que é descobrir o que esses caras desse puteiro estão fazendo, que tá todo mundo, deixando todos os clientes loucos, indo atrás deles e não de mim e tal. Aí, no meio lá ela meio que se infiltrando, também como prostituta, algo assim. Aí ela descobre que esses caras, eles usam lá duas mulheres se pegando, assim, para deixar todos os clientes muito loucos, assim. Aí nisso ela ganha, né, o encanto de todo mundo e até ficar sozinho lá com quem comanda esses caras e também vai acabar matando o cara, assim, no meio quando ele tá menos esperando, tal, né? Aí a terceira história já conta como que é o passado da Yuki, né? Na verdade, da mãe dela. Que ela tá lá numa prisão feminina dando parto. O parto dela não tá dando certo, tal. A parteira fala, puta, vou ter que te arregaçar toda para conseguir fazer essa criança nascer. E daí a mãe fala, não, faz nascer porque eu preciso que ela me vingue, porque eu tô aqui condenada para sempre. Aí depois a mãe dela vai acabar morrendo de hemorragia, vai ser a mulher da prisão que vai cuidar da filha e passar para essa filha a vingança que a mulher contou. Que aí ela conta que o marido e o filho que ela teve antes acabou sendo morto lá uns bandidos lá do Japão que estavam no meio de dando uns golpes lá, né? Então ele tinha uma época que tinha um alistamento militar, daí esse pessoal falava, ela aqui que veio com o marido, fazia parte do governo para alistar, a gente matou ele e agora vocês dão uma grana pra gente para fugir do alistamento militar, tal. E nisso, só que eles não matam o marido, matam o filho dela, mas fica lá pegando ela por vários tempos, até que um dos caras lá acaba se apaixonando, ela mata esse cara, vai para prisão perpétua por causa disso, só que ela tem que matar o resto desse bando, né? É aí que acho que também começa a ficar parecido com o Kill Bill. E daí ela conta essa história para essa velha lá, tal, da prisão, ela morre e essa velha que vai criar a Yuki, provavelmente vai ensinar ela tudo que ela precisa para se tornar uma assassina e tal. E aí continua, né, as outras histórias, assim, eu preciso ler os outros volumes, faz, né, quase 20 anos que eu li essas histórias aqui. Aí fecha essa edição, volta a ser umas histórias de assassinato, assim, onde ela tá se infiltrando, na verdade, num grupo de rickshaws lá, aqueles taxizinhos que o cara fica puxando e tal. Essa aqui já não é mais ou menos sacanagem, porque mostra, né, como que era a cultura na época. Começou a ficar popular os rickshaws porque os casais iam lá para transar no meio do carrinho lá. É uma forma como se fosse um motelzinho assim da época tal. Mas o problema é que tinha um outro pessoal lá que usava um serviço de rickshaw meio para raptar umas mulheres que estavam perdidas lá no meio de Tóquio, sem ter o que... meio desamparadas, e acabava fazendo prostituição forçada com elas. Aí o cara que criou essa rickshaw fala, esse cara tá acabando com a reputação dos rickshaws, vai lá dar um jeito de matar. E essa daqui é bem legal porque ela não... O jeito que ela cumpre a missão não é matando o cara. Ela entra lá, né, deixa ser raptada, só que ao invés de ser prostituída, ela convence que ela é uma super artista, consegue fazer uns desenhos bem legais, igual ela tem no corpo dela, nos rickshaws e tal. Então o cara fala, puta, vai ser melhor ainda, eu vou fazer esses rickshaws cheios de desenho aqui e vai fazer sucesso pra caramba. Só que nisso ela faz uns desenhos do próprio imperador Meiji escondido debaixo do banco de onde a pessoa vai sentar. Então, tipo, e depois sai fora e denuncia isso, né? Daí os caras não tem o que dizer, né? A polícia vai lá ver que os caras estavam usando um rickshaw com o desenho do imperador, onde o pessoal coloca a bunda, e vão ser praticamente condenados à morte, assim. É o jeito dela cumprir essa missão.
Aí a última história, ela reencontra uma velha que era uma das que estava lá na prisão com a mãe dela, que é uma batedora de carteiras, e dá um jeito de se infiltrar lá onde ela tinha essa gangue de batedores de carteiras para ser treinada para isso, para a próxima missão. Aí essa história aqui já termina num gancho que continua no próximo volume. Então. Aí outra coisa que eu acho bem comum aqui dessa edição da Conrad é que tem um preview dos próximos capítulos. Essa versão da Conrad é muito meio fora da curva, assim, né? Pelas capas e esses detalhes, assim. Mas eu acho essas histórias aqui sensacionais, tanto se você gosta do Lobo Solitário, também pelos detalhes, né, da cultura japonesa da época. E se não se importar muito com essa capa, a versão da Panini acaba sendo o melhor. Fora esse lance aqui, né, de tarja pretíssima pelo estilo do papel jornal.